Bom, então, antes de mais nada, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe a todos os que aqui estamos, nos dois planos da vida. Que possamos sentir todas as vibrações que preenchem este lugar. Toda a história do que aqui se passou, do que aqui foi semeado, do que aqui foi vivido. Que o nosso espírito, nessa busca por nos sintonizarmos com tudo isso, possa desde já se sensibilizar, a fim de que façamos-nos habilitados a captar essas vibrações, a presença dos benfeitores espirituais e, principalmente, a luz e o amor de Jesus. Para nós é uma imensa alegria podermos aqui estar nessa noite, pela primeira vez aqui no Grupo Espírito da Prece. Sentimos-nos honrados, profundamente alegres e esperamos de alguma maneira prestar aqui o nosso preito de gratidão por tudo que daqui pôde sair para o mundo, para o movimento espírita, alcançando-nos os corações na forma de instrução e na forma de consolo. Que ao recolhermos esses recursos, que aqui serão espargidos sobre todos nós, daqui saiamos um pouco mais conscientes do que nos cabe enquanto servidores de Jesus que nos propomos a ser. Do que nos cabe enquanto discípulos do Mestre, que ansiamos por ser. Que Ele nos abençoe a todos nessa noite, a fim de que nele, na sua presença, possamos submergir, possamos nos deixar envolver, renovando-nos as forças para a caminhada. E o tema que nos foi proposto para a reflexão nessa noite não poderia ser mais propício. Em nos lembrando duas dessas figuras que marcaram não somente o espiritismo no Brasil, no mundo, mas certamente a vida de cada um de nós que aqui estamos. Que algum contato já tivemos com essas vidas tão profícuas que no mundo passaram como rastros de luz. E é no encalço dessa luz que nós vamos tentar seguir, a fim de que nos vejamos também em jornada, persistindo na caminhada a caminho da luz, ou em busca da luz. Mas não poderíamos pensar nessa jornada em que estamos inseridos sem pensarmos antes, ou primordialmente, naquele que nos cativou o coração, naquele que nos chama. E é assim que voltamos em pensamento e principalmente em sentimento aos tempos inesquecíveis da Boa Nova. É assim que nos projetamos, buscando de alguma maneira nos sentir vivendo a experiência que um dia os discípulos puderam viver, reunidos com Jesus em torno de uma mesa, singela, rústica, a nos lembrar o clima de simplicidade em que florescem as mais belas flores do Evangelho. Assim foi aqui, assim foi lá em Pedro Leopoldo, assim foi em Sacramento, assim foi em Santa Maria. No terreno dadivoso da simplicidade, o perfume do Cristo se exala, encantador, envolvente. Então nós voltamos àquela cena que é no Evangelho das mais belas, pelo menos à sensibilidade do nosso coração. Quando Jesus reúne os discípulos para um último momento de comunhão, sabendo que estava por vir. Se desenhava no horizonte o testemunho supremo da cruz. Se desenhavam no horizonte
os testemunhos seculares pelos quais os seus fiéis seguidores passariam. Ele vislumbrava tudo isso. Ele sabia o cálice que lhe estava reservado a sorver. E ele sabia o cálice que cada discípulo fiel haveria de sorver. Tanto que quando a esposa de Zebedeu busca Jesus para perguntar-lhe a respeito de seus dois filhos, João e Tiago maior, querendo angariar para eles de antemão uma posição especial no reino, no reinado de Jesus. Alguns evangelistas dizem que foi a mãe deles que teve o diálogo com Jesus, outros dirão que eles próprios tiveram. No entanto, Jesus, em primeira instância, na resposta, diz: não sabeis o que pedis. Rogava ela, talvez, privilégios, um favorecimento, na expectativa de caminhos fáceis, de tronos dourados, de caminhos rosados, quando estavam por descobrir o cálice que lhes estava reservado. Então Jesus retorna a ela: eles poderão beber do cálice que eu terei de beber? E eles, os dois, afirmam que sim, que estavam preparados. E de fato, mais tarde estariam. No entanto, já antevendo o que estava por vir, Jesus busca preparar aqueles corações, trazendo-lhes aquela força consoladora e ao mesmo tempo libertadora, força tão pujante, força tão viva, que é a força do amor, do afeto. Chegaria ele a dizer a Simão Pedro: Simão, os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E o que ele mais desejava naqueles momentos que antecediam a sua prisão e posteriormente a crucificação, o que ele mais desejava era afirmar, reafirmar para eles o seu afeto, o seu amor. Então, convida a reunião da última ceia. E João, especialmente dentre os evangelistas, foi aquele que melhor registrou essa reunião, com mais detalhes, com mais intimidade, permitindo-nos isso que é tão rico, que é tão valioso no Evangelho de Jesus. Mergulharmos nas cenas, sentirmos-nos ali participantes, comungando com o Mestre no entorno daquela mesa rústica, naquele clima de amizade, de esperança, naquele clima de amor, sobretudo. Mas um detalhe no registro de João sempre me chama a atenção toda vez que vou meditar, que vou estudar sobre esse momento do Evangelho. E é justamente como João escolhe abrir o relato da última ceia. Do capítulo 13 em diante do seu Evangelho, nós temos o relato de todos aqueles momentos vividos na intimidade entre Jesus e os discípulos. Isso vai até o capítulo de número 17 do Evangelho de João, que é uma prece sublime do Mestre, com a qual ele conclui aquele momento, dirigindo-se então ao horto, onde haveria de ser preso, né? Depois encarcerado, julgado e tudo o que nós sabemos que se deu. Mas logo ao versículo 1 do capítulo 13, iniciando essa narrativa, em determinado momento desse versículo, João nos diz assim, a respeito do Cristo: e tendo-os amado, amou-os até ao fim. E tendo-os amado, amou-os até ao fim. Já nos trazendo essa ideia de que uma condição sine qua non do amor, elemento ou aspecto da sua própria essência, é a capacidade de perseverar até ao fim. E por fim, mais tarde viria Emmanuel nos ajudar a refletir, não se refere o evangelista a um marco no tempo, a um dia, a um momento.
por fim, entendamos ali, finalidade. O amor que o Cristo nos ensinou, diferente do nosso amor ainda mesclado com o egoísmo, com as paixões, com as nossas imperfeições e limitações, o Cristo sublime, ou o amor sublime que o Cristo nos revelou, é tal cuja característica fundamental é capacidade de perseverar, de persistir até as finalidades da vida, até as culminâncias do processo. Porque não é senão o que o Espiritismo nos explica, nos mostra. Há quanto tempo Jesus nos ama? Antes mesmo de tomarmos consciência de nós, na jornada evolutiva, já o seu amor nos vinha nutrindo. Já o seu amor era a luz que se acendia nas nossas noites mais sombrias. Trevas de ignorância, de vício, de paixão ou de dor, o amor de Jesus, qual luz divina, ia nos buscar, nos soerguer, nos ajudar a reencetar o caminho, a voltar à caminhada. Amor esse, naturalmente, que nos tem alcançado por aqueles que se fazem seus mensageiros, nossos benfeitores, que há séculos incontáveis nos acompanham, em nome do Cristo. Mas Ele próprio tem demonstrado até aqui a força desse amor que persiste. A força de um amor que não desiste. A força de um amor que, tendo nos amado desde o princípio, desde quando aqui chegamos, há de nos amar até o fim. Quando deste mundo um dia sairmos purificados, renovados para outros planos da vida, para outros rincões do universo, para onde sejamos chamados por Deus. É um amor que não há de desistir de nenhuma de suas ovelhas. E que tem se manifestado em nossas vidas de maneiras mil. E para o qual somente agora estamos começando a despertar. Mas esse amor, que já vinha nos amando há muito, porque o projeto de amor, terra, escola bendita, inicia-se há bilhões de anos atrás, e nos acolhe, sabe-se lá há quanto tempo que temos aqui vivido, reencarnado, estudado, aprendido, regenerado. Esse amor, não medindo esforços, entendeu que era chegado o momento dele vir em pessoa. E aí uma estrela veste-se de carne. O verbo terrestre toma um corpo e, como diz João Evangelista, no início do seu evangelho, tabernaculou entre nós. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E essa luz corporificou-se no mundo, a fim de, em testemunhos supremos, dar-nos a compreender um pouco mais da medida do seu amor por nós, que na verdade é um amor sem medida. Santo Agostinho chega a dizer, a medida do amor, como aprendemos de Cristo, é amar sem medida. E esse amor, então, vem ter conosco, disposto a pagar o preço de imensos sacrifícios, porque para o amor, isso não passa de dádiva, de oportunidade bendita de afirmar-se, amando ainda e sempre mais. A nós, mergulhados em nossos abismos de sombra, de treva, de ignorância, de vício, de paixão, esse amor inunda a terra, preenchendo cada um desses abismos, com a magnitude do seu sacrifício, da sua doação,
um amor que não mede esforços, porque visa a finalidade. Não há de descansar enquanto não ver cada coração desse erguido à vida abundante, desperto para a glória divina e para a sua destinação. Então é até difícil da gente tentar traduzir o que o evangelista João traduz em tão poucas palavras. Porque é como se ali, nessa singela frase, João captasse, sintetizasse toda a essência do Evangelho. E tendo-os amado, amou-os até o fim. Essa é a essência do Evangelho. O amor não mede esforços por aqueles que amam. O amor persiste. O amor não desiste. O amor serve sempre. Por mais fundos sejam os abismos a que as criaturas se arrojam, o amor é suficiente, estando conectado a Deus e ao Cristo, para sobrepor-se a esses abismos, para transbordá-los. Talvez quem tenha conseguido sensibilidade tal para traduzir para nós também essa essência seja o próprio apóstolo Paulo. Um que pôde sentir a dimensão desse amor, que está disposto a todos os sacrifícios na recondução dos seres amados. Paulo, na sua epístola aos Romanos, nos diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É uma frase que parece estranha, a palavra superabundou, graça, pecado, não são palavras comumente utilizadas por nós no movimento espírita, mas são sublimes na composição que formam. Onde, meus amigos, não tem faltado as nossas fragilidades, os nossos tropeços, as nossas quedas, as nossas limitações, tem superabundado, tem transbordado a misericórdia, a benevolência, a indulgência e o amor de Jesus. A força transformadora do alto é sempre muito maior do que o somatório de nossas sombras, do que a estreiteza de nossas possibilidades. E é uma força que confia, é uma força que nutre, que aduba, que sabe esperar. E esse tem sido o grande movimento do Evangelho, antes do Cristo, durante a vinda do Cristo e depois do Cristo. Porque se enquanto esteve entre nós, tendo-nos amado, amou-nos até o fim, isto é, durante a encarnação, esteve disposto até a cruz para nos manifestar esse amor, depois de seu retorno ao mundo espiritual, esse amor não mudou. Essa assistência, essa presença dele não mudou. E Paulo, além dessa frase tão conhecida, vai nos trazer a sublimidade daquele capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, quando, em palavras divinamente inspiradas, tenta nos dar uma imagem do que seja esse amor. Quando fala ali do ágape, em algumas traduções encontraremos caridade, em outras traduções do Novo Testamento, a própria palavra amor. Mas aí ele vem com aquela descrição belíssima, se falasse todas as línguas, dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um simples símbolo que tine. Ainda que conhecesse todas as profecias, todas as ciências, e tivesse uma fé tal a ponto de mover as montanhas, se o amor não tivesse, isso de nada me adiantaria. E ainda que o meu corpo ofertasse em holocausto e todos os meus bens doasse aos necessitados, se não tivesse amor, nada seria. O amor, portanto, é a força que agrega, que dá vida, que é a alma da própria criação. E com essa frasezinha de João,
de tamanha dimensão, nós iniciamos a nossa jornada por entender o que é esse convite que alguns corações souberam entender, aceitar e empreender tão bem. O convite essencial do Evangelho, sendo um convite de amor, é um convite à perseverança. É um convite à persistência. É um convite à resiliência de quem, semeando, sabe esperar. De quem adubando, sabe que o fruto virá, cedo ou tarde na criação. E por isso, segue em jornada. Então, algumas perguntas já destacam para nós dessa reflexão. O quanto estou disposto a perseverar? O quanto estou disposto a me empenhar pelos que amo e pela causa do amor a qual intento servir? Porque a medida da nossa perseverança, a medida da nossa doação, a medida da nossa renúncia, falará da medida do nosso amor por Jesus. A medida do nosso amor pelo Mestre estará traduzida na medida das nossas forças de resiliência, de perseverança, diante dos testemunhos e das lutas que a vida naturalmente haverá de nos propor. É isso que a gente precisa entender. O quanto eu estou disposto a ofertar a causa é o quanto o amor do Cristo já captou o meu coração. Jesus mesmo chega a dizer: sereis meus amigos se fizerdes aquilo que lhes oriento, aquilo que vos passei, aquilo que vos transmiti. Sereis meus discípulos se vos amarem uns aos outros, dando-nos a entender que à medida do quanto o Evangelho adentrou em nós, porque o fato de termos adentrado no Evangelho, na seara cristã, já não padece de dúvida. Há muito, aliás, temos conhecido, temos percorrido os caminhos do Evangelho, os caminhos do cristianismo, pelo menos, ainda que de forma exterior. Mas a grande indagação, a grande constatação que cabe a cada um de nós é o quanto o Evangelho já se enraizou no meu viver. Porque isso se expressará na minha capacidade de persistir. Porque o amor persiste até o fim. Isso nos projeta a uma fala do Mestre, agora registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 24 do seu Evangelho, quando ele traz o conhecido sermão profético, em que nos relata ou nos apresenta Jesus alguns dos panoramas dos processos evolutivos da Terra, do porvir que estamos agora a viver. E no versículo 12, versículo 13 desse sermão profético, falando-nos das lutas que marcariam o processo de construção desse reino, o que é natural de se esperar, se ele, o pioneiro, se ele, o que partiu primeiro, o que foi à frente, as enfrentou tantas, como nós, os que viemos depois, pediremos isenção de lutas ou dificuldades. Então ele fala desses panoramas de desafio que estavam por vir, as dores do parto, a fim de que o reino seja formado em nós. E ele diz assim: e por abundar a iniquidade, o amor ou a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, mais uma vez, Jesus faz a conexão, ou o Evangelho nos apresenta a conexão. Quem são aqueles que temos ficado pelo caminho tantas vezes? Os que temos deixado o amor esfriar. Porque naqueles em que essa chama vibra, pujante, está viva, nutrida, alimentada,
na dinâmica do serviço, na busca da oração, nesses em que essa chama irradia-se, a força não falta. O caminho se mostra, se clareia e não deixam de seguir. Então é como se Jesus dissesse àqueles a quem falta amor, quando essa força da vida se esfria, não seguem. Mas aqueles em que essa chama está viva, perseveram e chegarão ao fim. Amor e perseverança, portanto, entrelaçados para nós no Evangelho. Não há como pensar um sem pensar no outro. Não há como pensar num amor que não persevere, nem como é possível pensar numa perseverança que não seja nutrida pelo amor. Porque a perseverança associada às conquistas do mundo, ela tem uma força, ela tem um combustível, digamos assim, muito estreito, muito limitado. Agora, para transformar almas, renovar o ambiente em que se vive, renovar-se a si mesmo, só a fonte inesgotável do amor, que cada coração vai buscar em Deus ou em Jesus. Sem ela, cedo ou tarde nos exaurimos. Cedo ou tarde nos faltam forças, porque a perseverança se nutre de amor. E o amor se traduz em perseverança. O amor que não soubesse esperar estaria logo fadado ao desespero, à desesperança, ao desalento. Paulo chega a dizer: se esperamos em Cristo só nesta existência, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Como o amor há de esperar em tão pouco tempo, se Jesus tem esperado por nós há milênios, na força do seu amor? Então, quanto mais a alma se permite mergulhar no amor de Jesus, dele se embeber, dele se preencher, mais ela adquire um senso de eternidade. Em que o trabalho é feito agora, o tempo urge. O tempo é patrimônio valioso por demais para ser perdido, mas a colheita é na eternidade. Se assim não fosse, Lívia teria desanimado ante a dureza do senador. Se assim não fosse, Célia ou Alcione teriam desanimado ante os tropeços da sua família espiritual. Se assim não fosse, Quinto Varro teria titubeado ante a resistência de Tassiano. Os romances do nosso querido Emmanuel não nos falam senão da perseverança, da persistência do amor. E é aí que essas vidas que nos inspiram vão se conectando. Qual o traço do legítimo servidor do Cristo? Do fiel seguidor? Amor que persiste, ou persistência no amor. Porque o amor é uma luz que se acende e nunca mais se apaga. Pode não ser vista, por ora, por aqueles que ainda estão cegos, como um dia Saulo esteve. Mas chega sempre um tempo em que as escamas caem e a luz do Cristo penetra a alma. E será mais uma alma tocada e daí para diante para sempre transformada pela luz inapagável do amor. Qualquer luz de amor que se acende num destino, numa vida, é luz que não se apaga. E que séculos afora há de nortear os seres amados, bem como aquele próprio que ama. É o que essas almas vão nos ensinando. Vencendo toda sombra para persistir no amor. Porque aqui é uma reflexão importante. Quando nós falamos de persistência, nós precisamos pensar, persistir no quê? Porque persistir numa direção errada ou com um ideal equivocado pode ser simples teimosia ou capricho. Quantos de nós, séculos afora, em muitas encarnações, temos persistido nas mesmas posturas, nas mesmas buscas ilusórias?
achando que estamos a avançar, a triunfar mais uma vez na existência material, quando do ponto de vista espiritual, nossos benfeitores nos olham, infelizmente, mais uma vez, ele se deteve a contemplar os fogos fatos, as ilusões do caminho. Emmanuel chega a dizer uma bonita mensagem no livro Pão Nosso, chamada A Marcha. Muitas vezes, quando a criatura se julga nos pontos mais altos da jornada, para o mundo espiritual ela não está senão estacionada, buscando as mesmas ilusões, andando em círculos como tantas vezes. Então, em se falando de persistência, há que pensarmos, persistindo no quê? Perseverando em que sentido, em que rumo, em que direção, com que propósito, com que ideal? Para analisarmos se é virtude mesmo ou se é simples teimosia. E é isso o que os grandes cristãos, os fiéis discípulos do Mestre em todos os tempos nos ensinaram. A persistir, mas não somente isso. A como persistir, em que direção persistir, sobre que bases persistir. A começar pelos mártires, que instados, por exemplo, a simplesmente negarem a Jesus, e não precisavam assinar um contrato, não, é só assim, é só você falar, só fala, eu nego Jesus. Eu abjuro do Mestre. Era só isso que lhes era pedido. Mas tal era o seu compromisso de persistência nos ideais que os norteavam, que nem isso admitiam. Porque isso seria negar a si próprios. Isso seria, perante a própria consciência, um crime. E aí, aos olhos do mundo, daqueles que nos tempos luminosos da era apostólica, por exemplo, perseguiam os cristãos, eram esses indivíduos teimosos. Esses dias mesmo, reli um trecho de uma obra que é muito especial para nós, quando pensamos nessa dupla, que hoje aqui nos inspira, Eurípides e Chico. Um livro onde essas duas vidas se tangenciam. Ali estavam o livro Ave Cristo. E lembrando do caso de Rufo, encarnação pregressa de nosso querido Eurípides, recordo-me do diálogo dele com os algozes, que reconheciam, dentre todas as outras, uma virtude essencial naquele coração. A firmeza de princípios, a fidelidade, a persistência em seus ideais. Tanto sabiam dessas qualidades naquele coração, que quando reúnem todos os servos, os escravos lá da casa, para que abjurassem ao Cristo, diante dos representantes do poder romano que ali estavam, deliberam entre eles, vamos deixar Rufo por último. Porque se ele vier primeiro, o seu símbolo de firmeza, de resiliência, de persistência com Jesus, há de contaminar os outros. Então, vem convocando um a um, e eles vão cedendo com muitas dores no coração, mas ainda não com toda aquela firmeza, vão cedendo, vão abjurando, chega-se então a Rufo. E ele não se dobra, ele não se curva, a tal ponto que dizem, vamos deixar para outro dia. Vamos ver se a prisão consegue amolecer esse ideal. Vamos ver se as agruras das torturas e da prisão conseguem quebrantar esse coração, rachar essa fortaleza. Passados alguns dias, sabe-se lá que ele foi submetido naquela prisão, deliberam solenizar a abjuração daquela alma tão fiel, tão firme. Vamos fazer disso uma festa, um evento. E começam a pensar, como nós vamos matá-lo?
se ainda assim ele persistir? Qual que vai ser o modelo da morte? Porque um dos entretenimentos daqueles tempos era pensar novas formas de matar os cristãos. Mas, ao mesmo tempo, algo que assombrava as criaturas daquele tempo era a firmeza, a resiliência daqueles corações. Então, deliberam solenizar o ato e decidem, já sabemos, se ele não abjurar, o amarraremos a um potro e lançaremos o potro a correr, para que, arrastado até a morte, assim o exemplo fique claro para todos os outros que ousarem voltar a seguir o Nazareno. O retiram da prisão e começa então o diálogo. Só que, para tornar o testemunho ainda mais desafiador, não era só Rufo que ali estava. Trazem os algozes sua esposa e as suas 2 filhas pequeninas. Colocam-nas a seu lado e dizem: a sua decisão há de definir também o destino delas. Conforme o que decidires, naquilo em que persistires, o destino delas se fará. Será que conseguimos avaliar o que se passava nesse coração? Resoluto ao extremo com Jesus. As dores, a angústia. No entanto, mantém-se ele, recorrendo a Jesus para sustentá-lo, mantém-se ele firme. E eles vão falando, e o algoz vai tentando dobrá-lo, vai tentando... E em determinado momento ele diz: mas você não desiste? Maldito, ainda persistes? És teimoso. Na visão deles era teimosia, porque não entendiam os princípios que o norteavam. Mas a qualquer um de nós que hoje analise a cena aos olhos do Espírito, entende a direção em que ele perseverava. Então, já entendendo o caminho que se desenhava, o martírio, ele olha, naturalmente, com lágrimas nos olhos, para as filhas, para a esposa e diz: antes de mais nada, são filhos de Deus. As entrego nas mãos de Jesus. Mas a minha alma não pode abrir mão daquilo a que me propus. Seja qual fosse o obstáculo, seguir com Jesus. Perseverar. Persistir. Ele firma-se nesse propósito, e então o veredito se faz. Condenada à morte, elas vendidas a um comprador de escravos. No entanto, aos que persistem, disse Jesus, serão salvos. Depois da sombra, a consolação. Na noite mais densa, a luz da esperança se faz. O mercador de escravos então se aproxima e antes da sua morte lhe diz: vá em paz, eu sou cristão. E toda a persistência no amor se fez valer. Ele parte para o mundo espiritual, mas o seu exemplo, o exemplo desse coração que já naqueles tempos vinha perseverando com Jesus, Eurípides, chega até nós hoje, falando-nos dessa caminhada que nos está proposta. Porque uma vez, amigos, que abraçamos o Evangelho, nossa vida não será senão um conjunto de sombras e de lutas a vencer, fora e dentro de nós. Mas há um fio condutor, um farol luminoso que a nós nos acena de mais adiante. É a luz do amor de Jesus que nos chama, que nos cativa, porque o Espírito que já experienciou o amor do Cristo não encontra satisfação igual, que se iguale em nenhuma outra coisa da vida. O amor de Jesus o chama, o amor de Jesus o cativa. O seu coração ao coração do Cristo se vinculou. E como nos disse o Mestre, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o tesouro para nós outros, maior, que já podemos encontrar, sentir, descobrir, é o amor de Jesus, a partir daí, quando o nosso coração se vincula ao dele, tudo mais é impedimento, desafio transitório na jornada a percorrer. Porque a força que move o Espírito daí por diante é essa
do persistir, do perseverar em alcançar o objetivo. Então, em se falando de persistência ou perseverança, é preciso meditemos nós em que perseveramos. Perseverar nas mesmas ilusões? Para analisarmos a nossa vida 10 anos mais à frente e vermos que nada ou quase nada mudamos? Perseverar nas mesmas posturas de resistência, de preguiça, de inação, de revolta, para vermos mais adiante o tempo perdido, patrimônio tão precioso, mal baratado na vida? Persistimos, como no símbolo tão interessante, tão instrutivo do livro de Êxodo, persistimos a andar em círculos quando a terra da promissão já se nos faz visível? O povo a caminhar no deserto, persistindo em andar em círculos, quando já sabiam onde estava a terra da promissão. Aqui não falamos de lugares geográficos, aqui não falamos de uma jornada que se deu há milhares de anos atrás, estamos falando da jornada do Espírito. Porque essa tem sido a nossa condição, persistindo a andar em círculos, quando o Evangelho, que é a terra da promissão, já nos tem acenado há tanto tempo. Sofrendo as agruras do deserto, da vida tão materializada, da vida tão agreste na ausência da água viva do amor, persistindo nessas agruras de uma vida tão aquém, de uma sensibilidade ainda tão entorpecida, tão limitada, quando já a vida abundante nos chama. Então é disso que nós estamos a falar. E para a gente poder meditar, então, nos princípios ou nas bases em que precisamos construir a nossa persistência, que foram as bases que sustentaram um Eurípides em toda a sua trajetória até aqui com Cristo, e não falamos só de Eurípides, última encarnação, falamos do espírito Eurípides, que desde Rufo, mesmo antes na condição de Marcos, como vemos no livro A Grande Espera, e depois vem persistido, tem persistido. Quando pensamos num Chico, nas inúmeras dificuldades, nos imensos desafios que faceou em mais de 70 anos de mediunidade, não encontraremos a chave do êxito numa tarefa de tal magnitude, senão na persistência, mas na persistência em bases seguras. Sintetizadas, naturalmente, no amor. Só que a gente precisa desdobrar esse amor em várias faces, que atendam às necessidades da jornada, que atendam às demandas da vida. Isso nos faz recordar de um texto, de um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, para sermos mais específicos, no versículo 42, em que nós temos uma frase, e eu acho assim belíssima, a síntese que está aqui em Atos dos Apóstolos, a síntese que Lucas, que é o autor da obra, nos traz dos pilares, dos fundamentos de todo o trabalho cristão desenvolvido desde então. Quais foram os pilares de todo seguidor de Jesus, desde os mártires dos tempos apostólicos aos apóstolos dos dias modernos? Sempre nessas vidas vamos encontrar esses mesmos pilares. Naqueles que triunfaram. Naqueles que saíram exitosos do cometimento que lhes foi dado. Atos 2,42 diz assim para nós, a respeito dos primeiros seguidores de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pode parecer um simples registro factual, histórico, das primeiras comunidades cristãs, mas em verdade é um programa para os séculos. É o programa que há de garantir o êxito de todo tarefeiro na seara. Aqui, decodificado para nós, esse programa em 4 pilares fundamentais. Perseverar na doutrina dos apóstolos,
perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar na oração. 4 pilares que estabelecem a sustentação da tarefa com Jesus. Porque em não existindo esses 4 pilares, o edifício rui. A obra fica manca. Cedo ou tarde nos falta força, nos falta segurança de base para a construção que se faz necessária. Porque não nos enganemos. O início da tarefa cristã é encantador. Só promessas, sonhos, anseios. Muitos de nós, creio, já sentimos isso. E esse deslumbramento, de certo modo, é até importante que ele não passe. Que ele siga conosco. O encantamento das primeiras horas, o anseio de servir, o chamado que se faz vibrante no nosso coração. Quando nos recordamos desse início, parece que as nossas forças se renovam, a chama do ideal se faz mais viva. É importante. Mas vem a continuidade da tarefa. Vem a luta de cada dia. Vem o erguer, se levantar e caminhar a cada novo dia. Vem as demandas da rotina, as lutas e as sombras que vão sendo descobertas fora, dentro de nós, as perseguições, as resistências. Por isso, Emmanuel, em uma orientação sublime que certamente norteou toda a vida do Chico e que para nós foi trazida numa obra que é especialíssima, todos nós que nos admiramos dessa vida, que com ela tanto temos aprendido, não poderíamos deixar de ler um livro como Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Quando ali temos a intimidade do que é o coração em luta, persistindo no amor. Porque muitos fixam a vida olhada por fora, as multidões, o destaque, os livros. Quanto custou a semente na escuridão da cova para um dia fazer-se tantos frutos, tantas flores, tanto perfume. E essa obra, de certo modo, nos mostra um pouco desses bastidores. E lá Emmanuel traça para ele o programa, para todos nós. Chico, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Isso é o que a persistência no amor de tantas almas nos tem ensinado. Começar nos dias áureos das primeiras horas, do deslumbramento, dos sonhos, dos anseios, é uma bênção. É encantador. Continuar já pede do discípulo do coração bases mais seguras para manter-se, para resistir ao vendaval. Para vencer as sombras, pede-se mais luz. E, finalmente, chegar ao fim, mantendo-se fiel ao programa, é crucificar-se. Porque quantos não foram os que se perderam a caminho, em meio da jornada? O próprio Ney Lúcio, por meio do Chico, também nos dirá, numa jornada de 10 léguas, quem caminhou 9,5 está ainda na metade do caminho. Porque na meia légua última, podemos nos desviar e comprometer, às vezes, todo um trabalho. E exemplos não nos faltam, de corações que começaram bem, mas não souberam arrematar a obra. Porque faltou a solidez desses pilares que estão registrados lá quanto à tarefa dos primeiros continuadores de Jesus e que ao longo dos séculos sustentaram a tarefa de todos os que vieram a seguir. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. Se olharmos para a vida de Eurípides, se olharmos para a vida do Chico, ou de qualquer outro tarefeiro, espírita ou cristão, ou qualquer aquele que operou legitimamente no bem no mundo, há sempre um compromisso de coerência, de fidelidade a princípios fundamentais. Foram corações que souberam se apagar para que a causa se fizesse maior, que não quiseram fazer escola, seguidores próprios, que não alimentaram personalismos, cultos pessoais,
que quiseram fazer dos seus nomes mais destacados que o nome de Jesus. Ou das suas ideias que sobrepujassem a ideia dos pioneiros, ou daqueles que são para nós os referenciais, em nosso caso, de Jesus e de Kardec. Então, a vida de Chico e a vida de Eurípides, como dos demais que pudéssemos elencar, é um compromisso com a doutrina dos apóstolos. Com o Evangelho em sua simplicidade, em sua pureza mais legítima. Com a lucidez e a clareza da obra kardeciana. Não se afastaram disso. Porque todos os que se afastaram, em algum momento, perderam-se no caminho. Os que quiseram imprimir uma característica muito pessoal à obra, que quiseram ali enxertar visões suas na obra sublime do mais alto, acabaram por se perder. Ao passo que aqueles que, identificando as bases do edifício, deram o seu contributo, o seu tijolinho, em harmonia com essas bases, esses agregaram. Esses deixaram um legado e serão sempre revisitados como legítimos continuadores desse processo progressivo de aprendizado em que estamos inseridos. Não se afastaram, portanto, 1 milímetro da essência de Jesus e de Kardec. Contribuíram, desdobraram, trouxeram suas contribuições, reflexões, mas sempre em harmonia e sintonia. Não deixaram também de estudar. Afinal de contas, a obra com Jesus não pede de nós somente o amor, a caridade, mas também a lucidez. Paulo chegaria a dizer que a vossa caridade cresça cada vez mais em raciocínio, em discernimento. Compromisso, portanto, com o estudo. O Chico, mesmo com todas as limitações que teve nesta última encarnação com relação ao estudo, à cultura do mundo, nunca deixou de andar com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, como livros de cabeceira, companheiros diários da vida, alargando os horizontes. E não podemos pensar, naturalmente, no Chico a operar somente nessa existência, para que pudesse fazer o trabalho que fez nessa existência, quanto à preparação prévia. Assim também Eurípides. Então, primeiro pilar, para que a nossa persistência tenha direção adequada e as nossas bases sejam seguras, perseverar na doutrina dos apóstolos. Não deixes jamais de buscar a luz do Cristo. Absorva a sua mente e o seu coração no estudo do Evangelho. E o Evangelho te levará dia a dia a novos pontos de vista, a novas perspectivas, sempre cada vez mais belas quanto à vida, quanto a si mesmo, quanto ao trabalho a fazer. Quem com Cristo quer seguir, recebe do Evangelho um imperativo: sede perfeitos. Em outras palavras, melhoremos-nos a cada dia. E um dos investimentos, nos dirá Emmanuel, juntamente com André Luiz, no livro Estude Viva, um dos investimentos mais preciosos que poderemos fazer por nós próprios é investir na nossa libertação espiritual. Então não deixemos de estudar, não deixemos de buscar essa doutrina sublime que vem lá do Cristo, passando pelo coração de Kardec e de outros tantos colaboradores, como deixamos de mencionar aqui um Leon Denis, um Gabriel Delane, falando dos clássicos, mas também um Chico Xavier, uma Ivone do Amaral Pereira e outros tantos. Não deixemos de nos nutrir dessa seiva, porque não somente ela nos dará luz e horizonte para a caminhada, como será alimento para nós, para o nosso coração, e discernimento naquilo que nos compete fazer. Esse é o primeiro pilar. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E o segundo? Perseverar na comunhão. O que é comunhão, gente? Comunhão é partilha. Comunhão é convivência. Comunhão é laço. Comunhão é troca. E não há modo de pensar na obra de Jesus sem pensar em laços, em troca, em oferta. Porque por mais que nos nutríssemos de todo o Evangelho,
que nos preenchêssemos do conhecimento de Jesus e do Espiritismo. Se isso se mantivesse estanque em nós, de nada nos serviria. Seria simplesmente acréscimo de responsabilidade para chegarmos no mundo espiritual e ouvirmos então a indagação nos refúgios da consciência. Mas ajuntaste tanto, meu filho, o que distribuíste? O que fizeste do que você conheceu? Do entendimento que você obteve? Da compreensão do Evangelho que o Espiritismo lhe proporcionou? Você fez disso oferta? Você comungou desse pão? Você trocou esses recursos com seus irmãos? Em outras palavras, você abriu a sua alma e deixou que por meio dela Jesus pudesse agir? Isso é comunhão. É permitir que o nosso coração busque, se conecte, se integre a outros corações, a fim de que a vida renovada que em nós começa a florescer com Jesus seja uma vida melhor para outras criaturas também. Tornando-me mais gentil, tornando-me mais indulgente, tornando-me mais ameno, tornando-me um pouco mais próximo de Jesus, para que as criaturas que ao meu lado estão, que comigo caminham, possam ver algo de Jesus em mim. Esse é o segundo pilar, sem o qual nossa persistência poderá ser simples teimosia. Se não estivermos dispostos a, uma vez tendo recebido tanto, dar muito de nós, o Evangelho ainda não terá se enraizado em nossa vida. Por isso Paulo chega a dizer, e essa para mim é uma das frases mais lindas de Paulo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Gastar e me deixar gastar, dar do meu tempo, dar da minha saúde, dar das minhas possibilidades, dos meus recursos, sejam materiais, sejam intelectuais, a serviço da expansão do amor, da educação dos espíritos, do clareamento das consciências, do despertar das almas. Ser um ponto de renovação com Jesus onde estivermos. O cristão não é chamado senão a ser um pequeno Cristo a surgir. Um pequeno Cristo a resplandecer onde está. Um Cristo em construção, que comunga, que se liga a outros corações sem exigir que esses corações se liguem a nós. Amar sem esperar que sejamos amados. Compreender sem esperar que sejamos compreendidos. Por isso Emmanuel diz, através de Chico, una-te aos outros, sem exigir que se unam a ti. O outro tem outra busca, outro ideal, seja amoroso. Faça o que estiver ao seu alcance, transmita um pouco do Evangelho a ele e terás cumprido o papel. Não exijas dele compreensão, reconhecimento, une-te aos outros e segue adiante. Isso é comunhão, afeto. Porque Cairbar chega a nos dizer, mede-se a evolução de uma alma por quantas almas ela consegue congregar e agregar para o bem. Só almas que têm persistido no amor, persistido na comunhão, é que atuam realmente com esse espírito de agregação. E aí a gente passa ao terceiro pilar, que de certo modo é muito similar ao segundo. Partir do pão. Comunhão e partir do pão, na verdade, quase que se fundem num só pilar. Partir do pão material, e isso esses corações nos ensinaram também. Atividade de assistência, um amparo ao corpo. Chico, com o exemplo aqui de tantos anos, o trabalho desenvolvido do partir do pão material também. Eurípides lá a partilhar os medicamentos, a partilhar os recursos que possuía. Então esse partir do pão a representar o convite mais imediato, ali de assistência mais imediata, dentro das nossas possibilidades, como Jesus também o fez. Mas claro que esse pão se expande para muitas outras dimensões.
Diria Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que sejamos nós um veículo, então, dessa palavra. Partilhar o pão é partilhar esperança. Partilhar o pão é partilhar otimismo. Partilhar o pão é compartilhar gentileza, alegria por onde passamos. Em tempos tumultuosos, para muitas criaturas, horizontes tão sombrios, perdidas, que se encontram vida afora, uma luz que se acende pode ser uma luz salvadora. Pode ser verdadeiramente uma luz salvadora. Eu me recordava recentemente de um livro, Entre Irmãos de Outras Terras, um livro que foi produzido em decorrência das viagens do Chico com o Valdo Vieira, na década de 60, a outros países, na divulgação do Espiritismo. Então, eles vão aos Estados Unidos, vão à Inglaterra, à França, Portugal. E quando estavam em Paris, em agosto de 1965, se não me falha a memória, Humberto Campos traz uma mensagem de algo que ele tinha ouvido no mundo espiritual, um orientador, contando uma história. Diz esse orientador que certa feita, nos idos dos tempos apostólicos, a região da Capadócia, da Galácia, havia passado por uma peste muito desafiadora, que havia levado a muitas comunidades cristãs ali, as cidades, à miséria, às necessidades, a muitas dificuldades. Então se espalha, a partir dos peregrinos que ali passavam, dos viajores, muitos deles, os cristãos, divulgando a mensagem, se espalha um pedido de solidariedade, de auxílio, por todo o entorno do Mediterrâneo. E esse pedido chega até a comunidade de Antioquia, que foi, no cristianismo primitivo, uma das mais florescentes. E ali, os cristãos, mobilizados por aquela solidariedade, buscam os recursos para auxiliar aqueles companheiros lá da Turquia, se reúnem, alguns doam seus bens, outros com mais posses, dão ali as suas contribuições, e eles conseguem juntar 6 navios para direcionarem aquela região. Os navios, então, partem ali do porto de Seleucia, que ficava na desembocadura do rio Orontes, caindo no Mediterrâneo. Partem e o início da viagem é muito promissor, muitos cânticos de esperança, alegria em poder contribuir, mas de repente o horizonte se torna turvo, sombrio, como que nuvens de carvão, assim, limitam até a visão do sol e a identificação de que hora estavam, não viram sequer o anoitecer. E ali numa ilha próxima, onde existia um farol, cuja finalidade era orientar os viajores naquele mar, naquela redondeza, naquele dia em específico, os responsáveis pelo farol esqueceram de acendê-lo. E, em decorrência disso, todos aqueles 6 navios, em meio ao tumulto da tempestade, à turbulência, não identificaram rumo e vieram a se direcionar então aos rochedos, vindo todos os 6 a naufragar e com eles todo o auxílio proposto. E aí o benfeitor ele conta a história para trazer um fim moral dizendo: eis a importância da divulgação em nossos tempos da luz do Consolador, do Evangelho Redivivo. Porque o mundo não é senão esse mundo passando por uma tempestade, em que muitos dos marinheiros da vida, fazendo a travessia material, não têm conseguido encontrar rumo, norte. E às vezes, aquele um coração que se acende seria o farol que lhe poderia dar um rumo, que lhe poderia ajudar a encontrar uma perspectiva. Um coração desatento pode vir a perder ou a comprometer todo um trabalho, todo um planejamento reencarnatório, toda uma proposta da espiritualidade pela desatenção em partilhar o pão, a luz do pão divino do Evangelho. É um alerta, portanto, que o Espírito traz e o irmão X registra para nós, da premência de acendermos em nossas vidas a luz do Evangelho. Porque, já disse-nos o Mestre, não se pode destruir uma cidade edificada sobre um monte. A vida que se ergue aos montes do testemunho, persistindo no amor, e lá acende a sua luz,
Essa vida será vista por aqueles que caminham nos vales. Por mais que a sombra intente atacá-la, se está no monte do testemunho, cidade acesa pela luz do amor, não conseguirá apagá-la. E quantos dos que estão nos vales se beneficiarão dessa uma vida que se ergueu a esse patamar, que colocou a candeia sobre o candeeiro? Quantas vidas se beneficiaram da luz que Chico Xavier soube colocar no candeeiro, pagando todos os preços, que diante do amor de Jesus nada são. Nada são, mixaria. Cada sacrifício na seara do Evangelho, quando comparado ao amor que se busca, ao amor que se sente, não é nada. Então, quantas vidas foram renovadas, encontraram rumo, novamente puderam se encontrar na jornada a partir de uma candeia que se ergueu ao candeeiro, que não se colocou debaixo do velador, que não guardou para si esse pão, mas que o partiu, material e espiritualmente. Quantas vidas por Eurípides foram transformadas no seu amor, na sua renúncia, na sua dedicação. Esse é o terceiro pilar. Não guardes o pão do Evangelho para ti. Porque quanto mais se partilha, mais ele se multiplica. Quem mais ama, quem mais divide o amor, mais o multiplica, mais o encontra. Porque na lógica, na matemática divina, geralmente o inverso da lógica e da matemática humana, quanto mais se dá, mais se recebe. Ao que mais tem, mais lhe será dado para seguir doando. Essa é a lógica. E, finalmente, mais um pilar, oração. Quantas noites silenciosas a gente fica a pensar. Quarto, o Chico no seu quartinho, Eurípides em suas reflexões, a buscarem as fontes superiores da vida. No intercâmbio que a oração estabelece, criatura-criador, criatura e espiritualidade sublime que nos sustenta. Quantas lágrimas choradas no silêncio, quantos silêncios repletos de presença esses espíritos não viveram, buscando na oração a força que lhes faltava. Eurípides, um dos primeiros grandes embates e desafios pelos quais passa, quando Liceu declinava em decorrência da sua persistência na doutrina de Kardec, do Evangelho, na divulgação daquilo que havia aprendido, o Liceu declinava. As crianças eram retiradas pelos pais, tudo parecia que se encaminharia para a ruína. E é então que ele busca voltar o pensamento ao alto e sente uma presença, da qual a princípio não se sente digno. Mas aquela presença se afirma, queria escrever por intermédio dele. E então lhe diz, altere o nome, coloque no frontispício Colégio Allan Kardec, ensine o Evangelho do meu filho, ensine também as crianças a astronomia, como nos convidar a olhar para as belezas da criação, a ensinar os espíritos a enxergarem as belezas do Criador, e eu acobertarei o colégio sob o meu manto. Assinado Maria, serva do Senhor. Então, nessa busca da oração, sove o Espírito a linfa pura que desce do mais alto, a expressar o amor que nunca abandona a criatura, que sempre a sustenta naquilo de que precisa, que nos momentos, nas noites mais sombrias, se fará a luz, se fará um esplendor de esperança. Assim se sustentaram essas almas, assim nos sustentaremos nós. Oremos, busquemos comungar com essas forças soberanas e tenhamos a certeza de que recursos não nos faltarão. A misericórdia é grande por demais para nos desamparar. Eis, meus amigos, os 4 pilares que sustentaram essas almas
na jornada redentora. E cabe a reflexão para cada um de nós, como estão esses pilares na nossa vida. Porque, resgatando esse versículo que aqui trouxemos, é Emmanuel quem vai nos trazer uma mensagem muito interessante no livro Vinha de Luz, capítulo 39, cujo título é justamente Em que perseveras? Se esses corações persistiram, perseveraram no amor, em que nós estamos perseverando? E o Emmanuel diz assim, que muitos olham para o passado, para aqueles tempos luminosos dos mártires, dos heróis e heroínas da fé, como quem divisa um paraíso perdido, como algo que ficou para trás, como se o céu tivesse fechado as suas portas, as bênçãos tivessem parado de jorrar. Mas Emmanuel nos diz, o céu nunca cerrou as portas, nunca esteve estanque, inativa, aquela mesma força que inspirava os primeiros cristãos, ou que inspirou um Chico ou um Barçanufo. A questão é que nós não temos sabido construir a nossa capacidade receptiva. Tem faltado no mundo os que saibam ser veículos dessas mesmas forças. O que nos lembra o preço do Livre Cristo. A ideia divina requisita braços humanos. As bênçãos do céu pedem receptores na terra. Então, ao olharmos para essas vidas que nos inspiram tanto, não acreditemos que o trato do alto para conosco mudou, porque elas daqui não estão. As mesmas possibilidades aí estão, o que faltam é receptores, com a mesma perseverança, que se edifiquem sobre as mesmas bases. Por isso, Emmanuel continua na mensagem, convidando-nos a refletir, dizendo assim, que esses corações, que olham para trás achando que o céu estancou as suas bênçãos, eles se perguntam, onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde aquela coragem, aquela persistência, aquela resiliência dos que, diante de algozes, oravam por aqueles mesmos que os haviam de matar? Aquele caso que o Chico teve um dia a oportunidade de ver um mártir, um primeiro cristão, ele intui que era um primeiro cristão, daqueles primeiros cristãos, que lhe aparece um dia a sua mediunidade e ele vê o coração daquele espírito, do seu coração brotando um jorro de luz sublime. E ele então como que volta no tempo e vê a história daquele espírito. Um dia esteve ele diante de um poderoso da terra, que o convidava, que o ordenava a abjurar ao Cristo. E ele persistindo no amor. E então o poderoso lhe diz, onde está o teu Cristo? Onde está ele agora que não lhe salva da morte? E então o mártir, sem dizer uma palavra, apenas coloca a mão no coração e aí diz, está aqui. Então o algoz, pois que lhe arranquem o coração. E assim ele entrega a vida. No entanto, aquela mesma ferida no espírito se fez luz sublime, onde justamente havia ofertado-se a Jesus. Então, onde esses corações, onde essa coragem, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados? Indagações que, em verdade, nos revelam a cegueira. Porque nós vimos nesses rincões das Gerais e do Brasil os mesmos quadros. Do início do século XIX, principalmente em diante, o que nós vimos em Santa Maria, o que nós vimos em Sacramento, o que nós vimos em Pedro Leopoldo, o que nós vimos aqui em Uberaba e em outras tantas partes, muitos deles anônimos, desconhecidos para o mundo, mas conhecidos de Deus, o que nós vimos senão as vozes do céu, presentes como nunca. O que nós vimos senão corações que se deram em holocausto, não mais às feras do circo, mas os leões do mundo, que diante de algozes, de perseguições atrozes, não responderam senão com o mesmo espírito de amor e de perdão que os primeiros seguidores. Kardec, ao chegar em Lyon, e impressionar-se com a pujança do espiritismo naquelas terras, se impressiona
E então Erasto, os espíritos lhe dizem, por que te impressionas? Lyon, onde um dia viveram aqueles do Ave Cristo? Lyon é a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. E muitos deles estão aqui de novo reencarnados, dizem os espíritos a Kardec. E se Paris é o cérebro do espiritismo, Lyon será o coração. Porque aqui o evangelho é vivo. E o Brasil, as terras do Cruzeiro também viram isso. Nós aqui não temos visto, na cegueira da rotina, das buscas do mundo, nos esquecemos disso. E é o que Emmanuel nos convida aqui a pensar. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Porque um Chico partiu, porque outros médios partiram, as portas não se fecharam. Faltam receptores que estejam à altura, ou dispostos a persistir no amor até o fim. Se corações como esses forem encontrados, não tenhamos dúvida, as bênçãos do céu jorrarão abundantes. Onde quer que surja uma brecha, a luz de Jesus há de resplandecer. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é que é muito diferente. Emmanuel, né? Do jeitinho emanuelino de ser. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na fidelidade, no compromisso com a causa, acima dos nossos casos particulares. Raríssimos perseveram na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, o partir do pão, e nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Por isso, Emmanuel conclui, a bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Porque os que a história não há de esquecer, aqueles que os anais do Espiritismo e do Evangelho gravaram em caracteres dourados em seus registros, não foram os que apegaram-se à volubilidade dos homens, aos princípios e poderes transitórios que aqui nos fascinam. Foram aqueles que, em meio a tantas sombras, a tantos desafios, a impermanência mesmo que caracteriza a matéria, souberam se manter focados, orientados, conforme a imutabilidade do Cristo, persistindo no amor, para que o amor neles persistisse também, a irradiar luz, consolo, esperança e renovação de si para outras vidas, de suas casas para o mundo. Que esses exemplos, meus amigos, nos inspirem. Que não acreditemos que o tempo luminoso do cristianismo passou. Ele aí está, bem vivo, esperando corações que o possam demonstrar. Jesus segue como nunca ativo, presente, operante. Que sejamos no mundo corações atuantes que o possam refletir. Que Jesus a todos nos abençoe e que saibamos, como Chico, como Eurípides, persistir, perseverar no amor. A todos, muita luz e muita paz. Jesus seja sempre conosco.